Bem, vamos lá. Então, falar sobre os caminhos da riqueza, né? Só puxando um adendo final aqui em relação à prosperidade. Quando um dia que a gente chegar no final, que a gente conversar sobre tudo que a gente tem que conversar, eu vou passar uma característica essencial da prosperidade, certo? Não vou falar isso agora e não vou falar da nossa conversa. Quem sabe lá no fim, de quando a gente conversar sobre esse grupo aqui, eu vou comentar uma característica que é imprescindível da prosperidade. Mas vai ser lá no fim. Aí, se eu lá eu esquecer, vocês vão me cobrar. Vai ficar como um gatilho aí escondido, beleza? Sobre a questão, então, da riqueza. Os caminhos da riqueza, mesma coisa. A riqueza, quando a gente fala em riqueza, né, é uma palavra muito ampla, né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça já é dinheiro, né? Riqueza, abundância de dinheiro, né, pra gente, né? Pra esbaldar essas coisas, etc, né? Só que a riqueza é uma palavra muito ampla também, né? A gente pode ter riqueza de várias coisas, né? Riqueza na natureza, ok? Riqueza na, no âmbito do dinheiro, né? Que é o que a gente vai comentar, né? Riqueza de saúde, assim por vai, né? É uma palavra muito ampla, mas o que a gente busca é o caminho, a riqueza financeira, né? Propriamente dita. Então, se a gente vai falar sobre riqueza financeira, a gente tem que falar sobre os caminhos que geram essa riqueza, né? Que nem eu comentei com vocês, tudo são caminhos, a gente tem que saber que caminho a seguir, né? E a riqueza, aí é onde que entra a questão do investimento. O investimento é um tópico dentro do caminho da riqueza, certo? Não tem como a gente falar sobre investimento se a gente não falar sobre os caminhos que a gente vem percorrendo até chegar no investimento, certo? Então vamos desmiuçar um pouco aqui rapidamente aqui e depois, quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente vai falar bastante sobre esses temas, tá? Até a gente falar ali do investimento por si só, né? Que a gente vai falar mais sobre ele daí. O primeiro caminho, que é o caminho da riqueza, é o caminho do conhecimento, certo? É um dos mais importantes. Se você não tiver busca por conhecimento, é difícil você conquistar riqueza, certo? E buscar muito conhecimento. É literatura, informação, experiência. A busca por experiência é o que vai transformar muito a sua vida, certo? Então, o conhecimento é um dos primeiros tópicos, né, do caminho da riqueza que a gente tem que conquistar, certo? Eu sempre gosto de comentar quando eu falo sobre esse tópico, sobre a questão do seguinte: qual que é a diferença entre o rico e o pobre? Muitas pessoas sempre respondem, é a quantidade de dinheiro, né? E eu sempre gosto de falar assim: qual que é a diferença do rico e do pobre? A diferença do rico e do pobre é o seguinte: se você catar tudo que o rico tem e dar para um pobre, daqui 5 anos, o pobre vai estar pobre de novo. E o rico? O rico vai estar rico de novo. Olha só como é que é. Por conta do quê? Por conta de conhecimento e experiência, certo? O rico ele busca conhecimento e experiência, que é o que torna ele rico, certo? E o pobre por si só, ele só procura o dinheiro. E o dinheiro por si só, ele não é sustentável. Uma vez que você come ele, você acaba com ele, da onde que vai vir mais? E o rico, ele pensa de uma forma diferente. E a riqueza, que nem eu falei para vocês sobre a amplitude da riqueza, a gente falar sobre rico e pobre não é só sobre dinheiro, é sobre, começa a pensar, ó, riqueza, certo?
uma pessoa pobre de espírito e uma pessoa rica de espírito, espiritualidade. Chega perto de uma pessoa que tem uma pobreza de espiritualidade, uma pessoa que tem uma riqueza de espiritualidade, você se sente bem perto dela, né? Então, tá aí a diferença, né? Conhecimento, uma pessoa que tem pobreza de conhecimento, uma pessoa que tem riqueza de conhecimento. É agradável conversar com uma pessoa que tem riqueza de conhecimento. Ela não fica ali só querendo te ensinar e conversar para papai, ela te dá atenção, ela te escuta, ela te entende, ela absorve, ela explana, ela recebe, ela é um bom ouvinte, certo? Tudo isso é conhecimento, né? Então, tudo isso, a diferença do rico e do pobre não é só no dinheiro, é sobre todos os temas que geram riqueza na nossa vida, né? Então, essa aí fica um tema bacana aí, falar sobre o rico e o pobre, que é essa questão, eu sempre gosto de dizer, né? Vai, pega tudo do rico aí, dá pro pobre, pra você ver, dá 5 anos, o pobre tá pobre, o rico tá rico de novo, por conta do conhecimento, é muito importante o conhecimento. Um dos segundos caminhos, ele é meio difícil de complicar, de explicar, o segundo tópico, né? Segundo caminho, o segundo tópico do caminho da riqueza seria o tópico do compra e aquisição, certo? Você tem que saber comprar. Não tem. Não tem. Riqueza, a gente está falando sobre compra e venda. O tempo todo. O tempo todo. Compra e venda. Compra e venda. Compra e venda de bens, serviço e tempo. Certo? Bens, serviço e tempo. A gente está falando o tempo todo de comprar e vender. Então a gente fala sobre compra e aquisição. Temos que saber comprar. Temos que saber comprar. Isso aí a gente vai falar bastante em investimento sobre isso. Temos que saber comprar. Não é saber vender só. A venda é um efeito que vai acontecer em algum momento. Mas a compra, ela é muito importante. E a gente tem que aprender muito sobre isso aí. As estratégias de compra. Como a gente se planejar com compra, certo? Então, o conhecimento, o primeiro tópico do caminho da riqueza. O segundo tópico seria compra, aquisições, né? Uma vez sabendo que a gente o tempo todo a gente está comprando bens, serviço e próprio tempo, né, da gente sobre isso aí. Um outro tema muito importante, muito tópico importantíssimo, nossa, importantíssimo dentro do caminho da riqueza, dentro desse caminho, é o chamado networking, que vocês já conhecem, todo mundo aqui, né? Networking, sua rede de relacionamento. Gente, tem gente que não dá valor nisso aí, mas é extremamente importante a sua rede de relacionamento. Só que o network, aí comento com vocês, se vocês quiserem, a gente pode falar muito aprofundado sobre isso aí, né? Que é um tema que sozinho a gente fala horas sobre ele. O network não é só sobre a sua rede de relacionamento, é como você se prepara para poder viver dentro da sua rede de relacionamentos, certo? Você tem que saber se comportar, você tem que saber falar, você tem que saber ouvir. O seu corpo vai falar mais do que a sua própria boca, seus hábitos. Tudo isso aí é dentro do network. Então é um treinamento muito importante. E a sua rede de relacionamentos é o primeiro contato que você tem para você treinar compra e venda, certo? E da sua rede de relacionamentos é assim, vai passando, certo? Então ela é muito importante. E um outro tópico muito importante dentro do caminho da riqueza é o empreendedorismo. Olha só que interessante, tem gente que acha que o empreendedorismo é um investimento por si só. Sim, de fato, né? Tem que botar dinheiro, né, para a coisa ser rentável. Só que o empreendedorismo é um tópico dentro do caminho da riqueza, certo? Você vai chegar a um ponto aonde o empreendedorismo vai ser importante. Só que é aí que eu gosto de falar dentro do empreendedorismo. Eu por si só, eu fui formado em gestão de empresas, né? Em gerenciamento empresarial, com foco na parte de gestão de pessoas,
né? Foi a faculdade que eu fiz e, nossa, eu gostei muito na época que eu fiz essa faculdade. Eu me identifiquei muito com ela, né? Aprendi muita coisa. E dentro desse tópico, eu gosto de falar muito sobre o intraempreendedorismo, certo? Intraempreendedorismo, que é você ser um empreendedor dentro de uma outra empresa. Né? A gente vai conversar sobre isso aí, né? Porque o empreendedorismo por si só é um investimento, sim, mas ele não demanda somente de dinheiro, ele demanda de conhecimento e de partes específicas sobre você. Você tem que conhecer sobre você, quem você é, como você é. Você tem perfil empreendedor ou não? Qual que é o perfil empreendedor? Eu tenho as características para ser um empreendedor? Tenho, beleza, um ótimo passo para se iniciar. Não tenho, então eu tenho que buscar conhecimento para me aprimorar esse perfil antes de eu iniciar o empreendedorismo. Por isso que já se diz que aí no Brasil, né, a maioria das empresas que abrem, dentro de 2 anos elas estão fechadas. Né? Por falta do que, gente? Falta de conhecimento. Porque se as pessoas conhecessem, elas não saíam empreendendo, as tortas direito, consumindo o capital de uma vida inteira que juntou e colocou no negócio e jogou fora, sem ter conhecimento. E que muitas vezes são investimentos que tinha tudo para dar certo e não dá por falta de conhecimento. E eu fui um desses, em algumas áreas que eu investi, que eu posso contar a história para vocês depois. Que nem eu tô falando para vocês, sendo coerente sempre, né? A gente tem que passar o que a gente já viveu, né? E também tem que falar do que deu muito certo também. E por fim, o último tópico, né? Do caminho da riqueza, que é o investimento por si só, né? Opa, investimento. Então, investimento por si só ele é um tópico do caminho da riqueza, sim. Ele é um tópico. Então, que a gente começa lá. Ó, conhecimento. A gente tem que buscar conhecimento para a gente entender sobre dinheiro, principalmente, e entender sobre o que são investimentos. E isso aqui que a gente está fazendo, esse papo, a gente já está buscando conhecimento, certo? Depois a gente tem que entender sobre compra e aquisição, que é um tópico muito importante, saber que o caminho da riqueza ela está envolvido sobre compra. Esse caminho aqui sobre compra eu explico, geralmente eu gosto de falar muito sobre a questão de milhares, milhão e bilhão, certo? Para você entender o que você precisa fazer para você conquistar milhares de reais. O que você precisa fazer para você conquistar o milhão de reais? E o que você precisa estar fazendo para você conquistar o bilhão de reais, né? Que eu sempre comento, tem gente, a maioria das pessoas tem cabeça de bilionário. As pessoas têm cabeça de milionário e bilionário. Eu quero ter milhão, eu quero ter bilhão. Mas não faz nem ideia do que tem que ser feito para você conquistar isso aí. Não sabe nem quanto zero tem, né? Então, a compra e aquisição, a gente começa a falar muito sobre isso aí, né? Depois, network, relacionamento. Cara, não tem como você gerar riqueza sem relacionamentos. Não tem. Eu já vou falar para vocês. Vamos falar assim, não que não tem no âmbito de 0%. Cara, tem as porcentagens. Tem pessoa aí que vive no fundo de uma garagem, dá uma ideia, bomba e vai para frente. O Steve Jobs da vida. A pessoa abre uma startup da vida e dá certo. Né? Vamos falar aí quantos por cento da população, né? Hoje eu falo, que nem eu estou comentando aqui, o nosso treinamento são para meros mortais. Nós, meros mortais, que já temos maturidade de vida, conseguimos algumas coisas e não deu muito certo e vamos tentar. Estamos mudando mentalidade para a gente melhorar o que a gente tem. Meros mortais, né? Se a gente fosse gênio, eu teria que ter certeza que nós estaríamos em outro nível. Então, que não estou comentando com vocês, coerência, né? Devemos ser coerentes com a nossa realidade, certo? Então, o network, ele é muito importante. A gente tem que fazer um treinamento de network para a gente entender como funciona, para a gente poder explorar alguns resultados. Eu posso dar muito exemplo para vocês nessa parte de network, muito da minha experiência que eu já tive com empresa, por eu não saber me relacionar,
não saber me importar, não saber me vestir, meu corpo não falar por si só, e às vezes eu não consegui negócios ou não consegui entrar dentro de ambientes que eu tinha que entrar, né? Ter essa percepção muito depois, né? O empreendedorismo, né, por si só, o empreendedorismo que ele é muito importante, que é o quarto caminho aí, né? O quarto tópico. O empreendedorismo ele vai ser muito importante, ele vai ser um dos precursores do investimento, né? Que é o quê? Você vai começar a se preparar para ser um empreendedor individual ou o chamado intraempreendedor, que nem eu falei para vocês. Que é o quê? Ser um empreendedor dentro de uma empresa que não é sua. Você vai agir como um empreendedor, você vai fazer as coisas de um empreendedor, só que a empresa não vai ser sua. Isso é o que te forma. E aí as pessoas não conhecem sobre isso. As pessoas saem das empresas, vai tentar fazer as coisas e sem saber que ela estava num campo de experiência muito grande, onde que ela podia ter usado aquela empresa para ela testar e fazer muita coisa antes dela sair, e ela saiu. E não testou, e não fez nada, e não pegou experiência. E foi tentar ser empreendedor sem experiência. E deu ruim. E depois vai falar que é o mercado financeiro que estava ruim. Nunca é culpa dela, né? Sempre. Então, o empreendedorismo é um precursor do investimento. O investimento em si, gente, o investimento é gordura. Olha só, o investimento é gordura. O investimento é gordura das suas vendas. O investimento é aquilo que te sobra. O que te sobra, você investe. O investimento é a hora que você chegou no nível onde o dinheiro trabalha para você. Olha como é que é. O dinheiro vai trabalhar para você nesse ponto, certo? É a gordura, o que sobrou da venda. É o teu lucro, certo? É a tua poupança que você aprendeu a poupar, que é o que a gente vai falar muito sobre isso aí. É a gordura que você aprendeu a vender. É a gordura que sobrou das suas compras, suas vendas e te geraram resultados. E agora você vai aprender a investir esse dinheiro novamente para esse dinheiro trabalhar para você. É a hora que esse dinheiro trabalha para você e esse dinheiro começa a gerar lucros para você. Aí é onde que começa a bola de neve, certo? E daí é lucro sobre lucro de um dinheiro que já está ganho. E esse dinheiro vai gerando mais receita, que volta para aquele bolo, que junta, que vira mais receita, que volta para o bolo, que vira mais receita. Aí é onde que a gente vai entrar na parte de investimento e vamos falar sobre diversos investimentos e como que a gente tem que agir, certo? Eu vou explanar bastante para vocês sobre essa questão do mercado de capitais, certo? Tenho certeza que todo mundo pergunta isso aí, certo? Que é sobre bolsa de valores, criptomoedas, compra e venda de moedas, né? Que é o mercado Forex, que chama também, né? Mercado de valores, que é um dos investimentos. Só que vai ficar um ponto de interrogação muito grande para a gente. É o melhor caminho para a gente investir? Para a gente ter rentabilidade do nosso dinheiro? Certo? O investimento ele é muito bom por conta disso. Será que vale a pena? Então, nessa parte de investimento aqui que eu vou ensinar, que eu não vou ensinar, como eu falei para vocês, eu vou apresentar uma técnica para vocês que ela é muito boa para cada um dentro da sua área, certo? Os melhores investimentos está com vocês. Vocês só têm que observar e prestar atenção. E vocês têm que daí aprender o caminho do dinheiro, o caminho da rentabilidade, fazer conta matemática e vocês fazer o fator de multiplicação e geração de renda. Vocês colocando tudo isso em prática, vocês vão construir o bolo de vocês. A partir do momento que vocês construírem o bolo de vocês, aí vocês vão começar a trabalhar com esse bolo de uma forma consistente, fazendo um equilíbrio de risco, não arriscando o capital de vocês sagrado, que é o capital de vocês e da sua família, e com a intenção de ele ser um multiplicador ao longo do tempo, certo? E esse multiplicador ao longo do tempo vai trazer
rentabilidade para vocês e conforme vocês vão melhorando, vocês como pessoa, a mente de vocês vai melhorando, vocês vão tendo clareza sobre investimentos, clareza sobre dinheiro, clareza sobre rentabilidade. E conforme você vai tendo clareza sobre isso, seu olho vai abrindo, vai esbugalhando, vai ficando tão fácil de você ver as coisas, as oportunidades começam a aparecer para vocês. Só que as oportunidades, as melhores, agora vai ficar a última frase aqui, já 20 minutos de vídeo. As melhores e as oportunidades mais rentáveis vão aparecer para vocês desde que vocês estejam percorrendo os 5 tópicos do caminho da riqueza, certo? Se você amanhã, depois do dia que a gente falar sobre investimento, no outro dia vocês for querer já investir ou querer pôr em prática o que a gente falou, tenho certeza que vocês não vão explorar as melhores rentabilidades. Vocês vão conseguir explorar as melhores rentabilidades depois que vocês colocar em prática os tópicos dos caminhos da riqueza, entender sobre eles, que a gente vai conversar sobre eles, e você surfar esses 5 tópicos. Conforme você surfar os 5 tópicos, você vai ter clareza, vai abrir seus olhos e as oportunidades vão fluir para você. É incrível o negócio. E conforme as oportunidades fluírem para vocês, vocês vão ter clarezas e vocês vão ver quais vão ser as melhores oportunidades que vocês vão entrar e vocês não vão entrar. E vocês vão conseguir trabalhar com o dinheiro de vocês e vai poder, enfim, pôr em prática o investimento mesmo, né? E ter resultados expressivos, que é a ideia que a gente falou aqui, né? Bacana? Então, espero a gente ter uma introdução boa nesses 2 vídeos aí. E que nem eu falei para vocês, a minha intenção é a gente marcar um dia pessoalmente, para a gente se encontrar pessoalmente, nós 5, sentar em algum lugar. Não vai ser rápido, a gente vai ter que falar, vai ser gostoso. Na hora que a gente começar a falar, a gente vai longe, né? Se todos pudessem aqui, a gente podia pegar um sábado, bem cedinho, né? Por volta de 6, 7 horas da manhã. Mas a gente começar a explanar isso aí até umas 11 horas, 11h30. E aí eu creio que a gente pode falar muito sobre investimento. E eu explicar para vocês esses caminhos e algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando. E depois, a partir disso aí, se vocês gostarem, a gente pode entrar em outros temas aí para a gente poder potencializar os investimentos de vocês, né? Beleza? Então, vou subir aqui esses vídeos aqui para vocês aqui. Depois disso aí, a gente tenta marcar um dia aí para a gente se encontrar. Até mais, gente.